Olá, pessoal, sejam bem-vindos à 21ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis. E agora entrando em mais um assunto que a gente chama de diferenciais de funções de duas variáveis. Esse assunto também é visto nas funções de uma única variável, as y igual a f de x, e a minha ideia é tentar retomar o que é visto nos cursos de cálculo 1, quando aparece esse assunto, para funções de duas variáveis, para que vocês, aliás, para a função de uma variável, para que vocês entendam a aplicação de funções de duas variáveis. A ideia de diferenciais é como se a gente trabalhasse o dy sobre dx, que é, na verdade, a notação para a derivada também, como se o dx fosse uma variável independente, né, do dy ali. De forma que isso daí está atrelado com o incremento. A partir de um certo ponto, e eu ando um pouquinho, né, vamos chamar de ΔX e ΔY, ΔX e um ΔY, o tanto que eu ando um pouquinho de um certo ponto dado, qual é a variação que isso vai causar na minha função? Como que isso é estudado? Isso tem uma aplicação, vocês vão perceber nos exemplos finais da aula de hoje, que existem algumas aplicações para essa parte teórica de, digamos, aproximar volumes, aproximar áreas, tem vários problemas que a gente pode usar essas tais diferenciais. Então, eu já vou apresentar a bancada para vocês aqui, para a gente começar, tem bastante coisa para falar, então a minha ideia é tentar revisar o que a gente vê lá no curso de cálculo 1 o quanto antes, né? Bom, já está aparecendo aí para vocês, então vamos lá, pessoal. Relembrando, então, dado uma função de uma única variável, o que é uma diferencial dy? A diferencial da função y igual a f de x. Ela é dada por essa expressão, que dy igual a f' de x dx. Nesse caso, prestem atenção. Eu vou fazer umas contas aqui embaixo, aliás, antes de eu entrar nessa observação, deixa eu fazer aqui umas anotações que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. A gente sabe que se a gente tem uma y igual a f de x, então é óbvio que se eu derivo dos dois lados, eu tenho que a y' é f' de x, né? E a gente sabe que esse y' eu posso escrever ele como dy sobre dx igual a f' de x dx. É aí que entra agora a questão das diferenciais. Eu olho para essa dx exatamente como está escrito nesse caso aqui, ó. Eu olho para ela, a dx, como sendo uma variável independente do dy. Então, eu passo ela multiplicando, de forma que eu chego que uma diferencial, ela pode ser interpretada como sendo dy igual a f' de x vezes dx. Então, quais são as variáveis independentes? É o x, né? E, tecnicamente, o dx, porque dado o x, você vai calcular o f' de x, só que o dx também é visto como uma variável independente. Para que não fique confusa essa história de variável independente, a ideia é geométrica apresentada por esse problema aqui, ó, na parte teórica. O que é o dx? Qual é o foco do meu problema? Pessoal, o foco do meu problema é esse ponto P aqui. Eu vou pegar um ponto P de um gráfico de uma função, que é essa curva azul aqui. Esse P, todo mundo há de concordar comigo que ele tem uma coordenada x, f de x. Vou marcar aqui o f de x aqui. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou pegar e andar ΔX, é aí onde eu falo ΔX, que na verdade aqui para mim, ΔX vai ser igual a dx, tá? Que é o que estava ali na parte teórica na folha anterior. Eu vou andar dx, que é o incremento em relação a esse valor x que eu escolhi aqui. E com esse incremento x que eu andei, eu vou encontrar esse ponto S aqui. Esse ponto S, presta atenção que esse ponto S aqui, ele tem coordenadas x mais ΔX ou dx, se você preferir, porque para mim aqui ΔX e dx vai ser a mesma coisa. ΔX é um incremento em x, que vai ser o dx lá do nosso problema da diferencial, ok? Lá da fórmula que eu acabei de mostrar na folha anterior. Então, esse ponto aqui, ele tem coordenadas x mais ΔX, f de x, certo? Esse cara, ele não é um valor do gráfico, ele não é um ponto do gráfico. O ponto do gráfico, eu já vou adiantando para vocês, é esse ponto Q aqui, ó, tem até uma flechinha para falar sobre esse, mas esse S, ele tem coordenadas x mais ΔX, f de x, porque ele está na mesma altura do f de x. A princípio, esse S, ele não tem uma certa importância, tá? Ele vai entrar no problema, sim, para definir quem que é esse ΔY e quem é dy. E já reparem aqui uma coisa. Diferente do dx, que é sempre igual a ΔX,
o ΔY e o DY têm valores distintos, tá? Por enquanto, apenas guarde isso. O que eu quero fazer aqui agora, para que vocês entendam o que é a tal da diferencial, o que é o DY, ó, dá para vocês entenderem o que é a DY, já é a distância desse ponto R ao ponto S. Mas vamos entender com mais calma o que seria esse DY na prática mesmo, e o ΔY também. O que eu vou fazer na prática? Eu vou pegar um ponto P, que é meu ponto original, x, f de x, um ponto qualquer do gráfico. Esse ponto P eu vou andar ΔX unidades. Eu vou achar o ponto S, certo? Na mesma altura do ponto P. Por isso que tanto é f de x para os dois. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir, aliás, antes disso, eu vou traçar uma reta tangente. Essa reta rosa aqui é a reta tangente ao gráfico da f. Tá? O gráfico azul é o gráfico da y igual a f de x. Traço a reta tangente sobre o ponto P, faço a ideia de pegar um ΔX a partir do ponto P, eu vou obter o ponto S, e agora sim, dado esse S, eu vou marcar o ponto do gráfico, que é o ponto Q, que vai ter coordenadas, esse ponto Q aqui, vou até colocar uma régua para não ficar torto, esse ponto Q aqui, ó, ele vai ter coordenadas, deixa eu marcar aqui, ele vai ter coordenadas x mais ΔX, e aqui agora, esse ponto Q tem coordenadas f de x mais ΔX. É como se fosse assim, imagina que o x valesse 2. Esse ΔX é um incremento, tecnicamente é um incremento pequeno, então vamos falar que o incremento é de 0,5. Então, se aqui o ponto P é o ponto 2f de 2, esse ponto Q de queijo aqui, ele é o ponto 2,5, né? Já que o meu ΔX, eu falei, estou dando um exemplo hipotético, que vale 0,5, então seria 2 mais 0,5, então esse ponto é o 2,05, f de 2,05, isso aqui é a parte teórica. E, além disso, agora eu vou subir aqui, ó, eu vou subir aqui e eu vou pegar um ponto R na mesma coordenada de abscissas dos pontos S, Q e R. Ou seja, esse ponto aqui de R, esse ponto R, ele tem a mesma coordenada x mais ΔX. No exemplo hipotético que eu dei, ele é 2,5 também. O que eu quero dizer é que tanto o ponto S, quanto o ponto Q, quanto o ponto R, eles estão alinhados verticalmente no mesmo x mais ΔX. Tá claro? O Y varia, ó. O Y do S varia, o Y do Q varia e o Y do R, se eu for continuar aqui, também varia. Mas o que eu quero fazer, revisando tudo, desde o começo que eu falei quando eu apresentei essa figura, é, dado o ponto P, traça a reta tangente. Ele é um ponto x, f de x, porque é um ponto P do gráfico. Tracei a reta tangente ao gráfico. Fiz um incremento ΔX e achei o ponto S, certo? Que é na mesma altura do ponto P. Então, a coordenada Y do ponto S também é f de x. Achei na mesma linha da abscissa, no caso x mais ΔX, o ponto Q sobre o gráfico e o ponto R correspondente lá na reta tangente. Dá uma percebida aqui, eu vou escrever isso daqui a pouco, mas vocês perceberam que se eu chamo isso de ΔY e esse cara vai ser o meu DY, vocês há de concordar comigo que essa diferença aqui, ó, ΔY menos DY, é a diferença do valor exato para o valor aproximado no incremento do ponto P. Isso é importante para entender o resto do problema. Repare aqui, ó, qual que é a distância entre RQ, ou o comprimento do segmento RQ? Ele é justamente o valor exato com a diferença entre o valor exato e o valor aproximado, porque aqui é um valor aproximado de y, certo? Da função quando o meu ponto P sai e tem um certo incremento ΔX, tá certo? Essa seria a ideia. Qual que é a importância disso daqui? É que em determinadas funções cujo gráfico é bem complicado, calcular o valor exato quando você dá um incremento ΔX, quando você tem esse incremento ΔX, é muito complicado, às vezes, você calcular na função. Mas na aproximação, que é uma equação de reta, é muito mais fácil. Então, eu já estou adiantando um monte de coisa que eu vou falar ainda, repetir, na verdade, é que é muito mais prático calcular o ΔY do que o DY. Perdão, eu falei o contrário. É muito mais prático calcular o DY
do que o ΔY. E se você calcula o ΔY, tecnicamente você consegue saber o valor aproximado. Nos exemplos isso vão ficar mais claros, tá? Então, ó, aqui eu coloquei várias informações e foi de tudo que eu falei, ó. O ponto P tem coordenadas xf de x, né? Vou tentar deixar aqui junto com o gráfico para vocês verem. E o ponto Q de queijo é um ponto do gráfico, ele tem coordenadas x mais ΔX e f de x mais ΔX. Eu vou impor que o meu dx é igual a ΔX, tá? Na questão da diferencial. O ΔY, eu estou definindo que é o f de x mais ΔX menos o f de x, ou seja, o ΔY, ele vai pegar, o ΔY é o valor do f de x mais ΔX menos o f de x. Esse menos esse. Pessoal, claro que isso às vezes é em módulo, tá? ΔY é comprimento, tá claro? Então, por exemplo, nesse caso, a reta tangente está para cima do gráfico. Se a reta tangente estivesse para baixo, o gráfico fosse uma função crescente, com concavidade para cima, a reta estaria para baixo, portanto, o ΔY estaria para baixo, tá certo? Estaria para cima, perdão. Então, tudo é feito na questão de módulo. Aqui no caso eu fiz, ó, esse menos esse, porque é o maior menos o menor, tá certo? Que é o que está aparecendo aqui. Essa inclinação da reta tangente é a derivada. Da onde que eu tirei essa informação? Do próprio curso de cálculo 1. A inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função é a derivada naquele ponto. Então, por exemplo, se esse ponto aqui é o ponto xf de x, a inclinação dessa reta tangente é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular da reta tangente é a derivada no ponto P, que no caso é a derivada em f' de x. E essa informação aqui é preciso fazer algumas contas com vocês. O comprimento RS é o valor que a gente definiu aqui como DY. Ó, esse RS, o comprimento RS é o valor do DY, que é a diferencial do que está definido no problema. Pessoal, pera lá. Esse DY eu não estou definindo. Eu chego que este comprimento é justamente o DY que a gente definiu aqui no início do nosso problema. Então, esse DY aqui, ó, que é a f' de x dx, é, na verdade, o comprimento RS dado por esse gráfico que a gente colocou aqui. Então, ó, eu vou fazer as contas aqui para vocês enxergarem que isso daqui é verdade. Ó. Então, eu quero mostrar para vocês que o RS é igual ao DY. O que eu fiz? Eu redesenhei aqui apenas o triângulo PS, né, da folha anterior, tá? E R. Aqui tem um certo ângulo θ, vou até fazer de outra cor aqui. Então, aqui tem um ângulo θ. Né? Esse aqui tem um ângulo θ aqui. Esse comprimento vale dx e esse aqui é o comprimento RS, que é o que a gente quer chegar. Tá? Esse triângulo ele é retângulo. Para quem não enxergou ainda, ó, vou virar aqui. Eu só peguei o triângulo PSR. Esse ângulo θ aqui foi o que eu coloquei lá, que eu chamei de θ, em relação à reta, né, gente? Que é o triângulo. Então, é PSR. Esquece o Q por enquanto. Esse comprimento vale dx e esse aqui vale RS. Eu quero mostrar que o RS é exatamente o DY. Perfeito? Eu quero mostrar que esse comprimento é a diferencial. Moral da história, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular a tangente desse ângulo θ. Por que a tangente? Porque a gente já daqui a pouco vai relembrar também que isso tem a ver com o coeficiente angular da reta tangente, que é justamente o valor da derivada. Por relação métrica num triângulo retângulo, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Moral da história, o comprimento RS, ele é, na verdade, a tangente de θ vezes o dx. Pronto, ó, já começou a tomar forma aqui. O θ, ele é o ângulo, tá? Ele é o ângulo da reta tangente no ponto P. Tá? Vou escrever só da reta tangente. Pessoal, aí que vem agora, já vou concluir direto, porque isso aqui é uma revisão, tá? Para a gente entrar na aula propriamente dito. O ângulo θ que eu coloquei é esse ângulo θ aqui, ó. Vou repetir ele aqui. Só que por aquela questão de ângulos alternos internos, oposto pelo vértice e tudo mais, esse ângulo aqui, θ, é o mesmo ângulo que a reta tangente faz com o eixo x, pois afinal de contas o segmento PS, ele é paralelo ao eixo x. Então esse ângulo do ângulo aqui P é o mesmo ângulo que faz aqui. Agora, por lá nos cursos de cálculo 1, justamente a tangente deste ângulo é justamente o coeficiente angular dessa reta.
Isso aí vem lá das aulas de geometria, até do próprio ensino médio. Quando você pega uma reta qualquer e calcula ela o ângulo com o eixo x, a tangente desta reta dá o coeficiente angular desta reta. Agora, vamos lá comigo. Se a tangente do ângulo θ dá o coeficiente angular desta reta, só que esta reta é a reta tangente ao gráfico de uma função, a gente sabe, pelos cursos de cálculo 1, que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada. Na verdade, a própria tangente é uma consequência disso, né? A derivada é uma consequência disso. Donde, vou até escrever aqui, a gente chega que a tangente de θ é justamente o valor do f' de x. Por que f' de x? Porque está tangente no ponto P, que tem coordenada x. E aí, resume o nosso problema, e assim, eu apenas vou voltar aqui, ó, que a tangente de θ é a f' de x dx. Só que isso daqui a gente acabou de ver no início da aula, que é justamente o valor do dy. Tá certo? Por definição, posso até colocar assim, ó, por definição, ok? Isso daqui é o valor do dy, que é a diferencial. Qual que é a importância disso daqui? Pessoal, a importância, eu vou trazer algumas observações aqui, e a gente já vai começar alguns exemplos para entrar no que interessa. O que dy representa? É a distância da reta, que a reta tangente, eu acho que é bom deixar essas observações junto com o desenho. dy representa a distância que a reta tangente sobe ou desce à medida que o ΔX varia, tá? A quantidade de dx ou ΔX, no caso, que coisa, afinal de contas, ΔX e dx é a mesma coisa. É o quanto que a reta sobe e desce. É fato, né? Porque se o dy é esse comprimento aqui, à medida que eu mexo no meu ΔX, ó, eu estou tentando deixar os dois juntos, mas vamos aqui no gráfico, que vocês já entenderam a observação. Já leram, pelo menos. À medida que eu mexo nesse ΔX aqui, é óbvio que vai mudar a distância. O dy é a distância que a reta tangente sobe ou desce, tá? Pois, afinal de contas, quando você pegar esse cara aqui, você vai ter um novo ponto Q aqui, um novo ponto R. Então, ó, é a distância que esse ponto sobe ou desce, tá certo? E o dy representa a distância, o dy agora, o ΔY, perdão, gente, o ΔY, ele representa a distância que a curva YF de x sobe ou desce. Também não é difícil de ver, porque o ΔY seria esse valor aqui, esse comprimento aqui no caso, e esse comprimento em particular aqui, se eu mexo no x, eu também mexo ele. Então, é o quanto sobe e desce o valor do y. Perfeito? Então, essas são observações. Ó, o comprimento, tá vendo que aqui eu coloquei em módulo, eu falei essa observação agora há pouco. Quem que é o comprimento QR? Eu coloquei aqui, que é o dy menos o ΔY, ó. QR, aqui, ó. Quem é o QR? É do ponto do gráfico ao ponto aproximado aqui. Valor de y, que é o dy menos o ΔY. Em módulo, porque ele pode estar por baixo, como eu falei. Calcula a diferença ou o erro entre o valor exato da função e a sua aproximação linear, que no caso foi ali dado por aquela... A aproximação linear é a reta tangente, tá, gente? Quando a gente está numa função de uma variável. Ou seja, eu tenho, para pequenos incrementos de ΔX, à medida que o ΔX fica menor, é óbvio que o ΔY está próximo de dy. O ΔY estar próximo de dy, ó, para pequenos incrementos de ΔX, o ΔY está próximo de dy. Só que a gente vai perceber que é muito mais fácil calcular o dy do que o ΔY. Por quê? Porque o ΔY, o que é, por definição, o ΔY? Tá aqui. O ΔY é o f de x mais ΔX menos o f de x. Então, vocês vão perceber que à medida que, tá vendo? Ó, f de x mais ΔX menos o f de x. Calcular o ΔY, que é a variação exata, dá muito trabalho, porque a gente tem que calcular a f do problema. Calcular o ΔY dá menos trabalho, porque a gente precisa calcular apenas dy. Por definição, é o f' de x, que é fácil de derivar, na maioria dos casos, vezes o incremento que você vai dar, que no caso é dado na maioria dos problemas. Então, é muito mais fácil calcular o ΔY do que o dy. É muito mais fácil calcular o dy
Aqui eu tenho que tomar cuidado, do que o ΔY. E uma função, quando você faz um incremento num determinado valor, por conta dessas questões de dy e ΔY, é simplesmente você pegar e calcular o valor do f dela, mais o dy, que é justamente o incremento f' de x vezes dx. Tá claro? Para ficar claro, todas essas contas que a gente fez na parte teórica, um pouquinho, parece ser confuso, mas vocês vão perceber que na prática é bem fácil. Então, ó, rapidão para a gente chegar no caso de duas variáveis, e aí vocês relembrando essa parte, de duas variáveis é bem tranquilão. Então, eu tenho essa função aqui, uma função cúbica contínua, né? Contínua e tudo mais. Eu quero determinar os valores de ΔY e dy quando o x varia de 2 para 2,05, né? Então, ó, o meu x, ele vai valer 2, do meu problema. E o meu ΔX, ele vale 0,05, é um pequeno incremento. Então, lá naquele desenho, lá agora há pouco, né, se eu for pegar o desenho aqui de novo, é como se eu tivesse pego. Aqui meu x vale 2. Aí eu vou acrescentar 2,05. Então, foi 0,05 de incremento. Ok? E a gente vai analisar quanto que vale o dy e o ΔY, o ΔY e o dy, nessa situação geométrica, sem precisar ficar fazendo desenho agora, naquela função f de x igual a x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 2x mais 1 aí. Bom, como que calcula o ΔY? A gente acabou de ver que o ΔY é definido como f de x mais ΔX menos f de x. Isso daí está lá na parte teórica. Então, isso daqui vai ficar f de... Pessoal, vamos ganhar tempo aqui. Isso vai dar o f de 2,05. Tá vendo? F de 2,05, que é o x mais ΔX, menos f de x, que é 2. Olha aqui por que eu falei que o ΔY é mais problemático de calcular do que o ΔY é mais problemático de calcular do que o dy. Porque eu tenho que calcular a f desses valores aqui. Agora eu tenho que substituir 2,5 e 2 na expressão da f. Então, isso tudo vai ficar. Vou abrir um parênteses grande e já vou colocar o resultado aqui, tá? Dá 2,05 ao cubo, mais 2,05 ao quadrado, menos 2 vezes 2,05, mais 1, menos... Esse menos é daqui, tá? Eu tô colocando esse parênteses aqui só para vocês identificarem quem que é quem. Aí aqui fica 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Fazendo todo... Olha que continhas chatas, né? Fazendo todas essas contas aqui, esse primeiro parênteses, ele vai dar 9,71, 76 e 25. Eu vou manter o parênteses só para ficar bem localizado. E esse segundo aqui dá 9, exato. Ou seja, a diferença entre um e outro dá 0,71, 76, 25. Então, esse é o resultado do ΔY. E o exercício pede para eu calcular o dy também. O dy, por definição, é quem? É f' de x dx. Quer ver como que é bem mais fácil? Quem que é a derivada do cara? A derivada do nosso problema é 3x² mais 2x menos 2. Certo? Logo, em relação ao valor x igual a 2, com o mesmo incremento que está aqui, pois afinal de contas, ΔX é igual a dx, certo? Da parte teórica. Nesse incremento, quem que é o f'? Aqui vai ficar, então, f' de 2 vezes 0,05, que é o valor do ΔX no problema atrelado ao 2. A f' de 2 vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 menos 2, vezes 0,05. Essa conta aqui vai dar, no parênteses, dar 14, só estou colocando entre parênteses para ficar claro, 0,05, e isso vai dar 0,7. Olha como eu resolvi a conta muito mais rápido. Por quê? Aqui eu tive que calcular dois valores de f, o f de 2,05 e aqui o f de 2. Subtrair um do outro para poder chegar no valor exato. Exato entre o valor aproximado e o valor real, tá? O erro, se eu calculo aqui, ó, dá uma olhada, o incremento aqui dá 0,7. O incremento aqui, lá na reta tangente, no gráfico, esse aqui é o valor real, que é o ΔY, ó. Vou pegar o gráfico aqui para vocês relembrarem, porque isso pode ser confuso. A diferença entre o x e o y, que subiu aqui, ó, nesse problema meu, foi de 0,71 e alguma coisa. Perfeito? A diferença
Quando eu pego lá na reta tangente, que é na aproximação linear, deu 0,7. Tá certo? Deu 0,7. Ou seja, o erro foi de 0,01. Então, o erro foi tão pequeno, que é muito mais prático em alguns determinados problemas nós trabalharmos com a diferencial dy do que com o ΔY. As contas são muito mais problemáticas. Tem problemas que, inclusive, a gente nem consegue fazer. E aqui, ó, eu trouxe o problema para vocês. O gráfico da função é o que está em azul. O nosso ponto lá, que está dado, é o ponto 2,9, tá certo? Esse aqui foi o ΔX que eu mandei. Aqui, no caso, a reta tangente está por baixo, porque o gráfico é crescente com concavidade para cima, tá? Então, a reta está aqui. Dá uma olhada, ó. Olha a diferença que dá. O 0,1 está nessa região onde eu estou mexendo a caneta aqui, ó. Tá vendo? O dy, que foi o fácil que a gente calculou, deu 0,7. O ΔY deu 0,71. Então, o valor exato no x aqui, quando a gente andou de 2 para 2,05, esse ponto aqui, ó, seria o ponto 2,05,9, tá certo? A altura aqui é a mesma. Só que aqui, ó, é o 2,05, aí fica 9 mais 0,71, entenderam a ideia? E aqui fica 2,05 e 9 mais 0,7, que foi o incremento. Só que é tão próximo que, às vezes, como a gente quer fazer essa diferencial para saber, é muito mais prático trabalhar com dy do que o ΔY. Perfeito? Se vocês entenderam essa ideia, aí a única coisa que a gente precisa fazer aqui agora é estender isso para funções de duas variáveis, e acho que em poucos minutos a gente já consegue terminar a parte teórica e já partir para exemplos dessa aula para funções de duas variáveis. Agora, efetivamente, a gente começa. A gente define agora uma diferencial de z, a de y, para y igual a f de x, era f' de x dx. Como aqui nós temos uma função de duas variáveis, a gente chama isso de diferenciação total, ou de diferencial apenas, tá? O dz do nosso problema, diferencial do z, que agora no caso vai estar atrelado à altura, é a derivada parcial de f em relação a x dx, a derivada parcial de f em relação a y dy. Lá no y igual a f de x, era f' de x dx. Então, lá era f' porque só tem uma variável. Aqui eu tenho que especificar derivada parcial de x vezes dx, mais derivada parcial de y vezes dy. Isso aqui é o meu dz, que daqui a pouco vocês vão perceber que é o mais fácil de calcular. Aqui, a variável dependente é o dz. E as variáveis x dx, y e dy são as independentes. Ou seja, eu vou andar um pouco em x, que é o dx. Ou seja, agora só estendi. Eu vou andar um x e vou andar um y. Então, eu vou escolher o quanto que eu vou andar de x e o quanto que eu vou andar de y. Então, o meu ponto está lá no plano xy. Tem coordenada x, y, 0, porque ele está no plano xy. Né? Agora eu estou pensando em 3D. Então, ele está aqui no chão, x, y, 0. Eu vou andar ele 0,05 em x e 0,01 em y, entenderam? Então, eu ando tanto no x quanto no y. Então, o meu dx e o meu dy agora são independentes, tá certo? E a variável z depende do dx e do dy. E, pessoal, aqui ΔX vai ser igual a dx e o ΔY vai ser igual a dy, porque os dois sou eu quem escolho o quanto que eu vou andar. E aí a gente tem essa figura aqui, que é a extensão daquele primeiro gráfico que eu fiz para vocês no mundo 3D. Eu tenho aqui, propriamente dito falando, ó, eu tenho aqui o ponto AB, ao invés de chamar de X, né, eu chamei de XY, eu chamei de AB, eu vou andar ΔX, eu estaria aqui, vou andar ΔY, eu venho parar nesse ponto aqui. Prestem atenção, tá vendo aqui, ó, vou dar um destaque até maior aqui, ó. Esse ponto é o ponto original do nosso problema. O que está em azul é o gráfico da F, é a superfície, certo? É como se fosse lá aquela curva agora há pouco, estou estendendo para duas dimensões. O que está em laranja aqui por baixo é o plano tangente, lá era reta tangente, aqui é plano tangente, né? De novo, estou apenas estendendo para o mundo 3D. O plano tangente neste ponto aqui. Aí agora eu vou andar ΔX, ΔY, certo? Ou se você preferir dx, dy. Esse ponto que eu estou fazendo aqui, que ele nem vai entrar na jogada, ele tem a mesma altura f de AB. Entenderam a ideia? Por isso que tem um paralelepípedo aqui embaixo, tá? É no sentido
de falar que aqui eu vou andar x, vou andar y, só que agora eu não subi nada. E aí agora onde que vem, eu vou até tentar colocar o mesmo gráfico aqui para vocês relembrarem a ideia. A reta tangente era a aproximação, que era o dy. Ó, então essa distância é o dz. Professor, mas o dz está menor do que o ΔZ. Claro, porque aqui nesse desenho, a reta estava por cima. Se ela tivesse por baixo, também seria menor. Aqui, no caso, o plano tangente ele está por baixo. Então, ó, o dz é a diferença do valor exato, perdão, do valor aproximado com o incremento que você deu. Ó, o incremento está aqui, ΔX e ΔY, ou dx, dy, se você preferir. Até o plano tangente, que é a aproximação linear, a aproximação aqui no caso é uma reta, que é um plano. A gente definiu como sendo o dy, portanto aqui vai ser o dz. E do valor exato, que era ΔY, o valor exato, ó, que se eu fosse subir o valor exato, é o que a gente chamou de ΔZ. Repetindo todas as contas, que eu vou ganhar um pouco de tempo aqui, a gente chega, primeiro, o dz, né? Deixa eu pegar aqui de novo para você. Aliás, o dz, ele é dado por essa expressão, tá certo? Derivada de x, dx. E o ΔZ, vou ganhar um pouco de tempo aqui, ele vai ser dado por essa expressão aqui. É só você... Bom, faz sentido, né? É f de x mais ΔX, y mais ΔY menos f de xy. O próprio desenho já diz, ó. Esse ponto aqui, que ponto que é esse aqui? Esse ponto é o x, ou a mais ΔX, se você preferir, b mais ΔY, então x mais ΔX, y mais ΔY, menos o valor exato. É o valor exato menos o valor aproximado. Tá certo? O valor da função menos o valor que está aproximado aqui. Então, esse é o valor do ΔZ, as contas são exatamente as mesmas, e aqui a gente tem o dz. Aqui tem alguma observação que fala que o plano tangente ele tinha essa equação, né? De forma que se eu tomo o ΔX como x menos a, que é justamente o valor do incremento, e o ΔY, que é o dy, como x menos b, que é justamente o valor do incremento, eu vou sair de a a b e vou andar x, ΔX unidades e ΔY unidades. Eu vou obter um novo ponto xy, é isso que ele está falando. A gente chega nessa aproximação aqui, ó, que o f de AB é aproximadamente o valor do f de AB mais o ΔZ. Ou seja, lá quando eu tinha y igual a f de x, para não confundir muito a cabeça de vocês nessa parte teórica, lá na parte do y igual a f de x, eu andava ΔX e tinha o ΔY e o dy. Aqui agora eu vou andar x e y e vou ter o ΔZ e o dz. Lembrando que o dz ele é mais fácil de calcular porque eu estou lidando com a aproximação, com o plano tangente, a aproximação linear. Por isso que apareceu aquela L de XY ali. E o dz, perdão, ΔZ é mais difícil de calcular porque eu tenho que calcular o valor da função no ponto. Tá certo? Então, dadas essas devidas partes teóricas, a gente vem nesse exemplo. Tem mais dois exemplos e já finalizamos a aula. São exemplos rápidos, tá? Tem uma função de duas variáveis. Então, eu quero determinar aqui a diferencial dz. A gente acabou de ver na parte teórica que a diferencial dz, ou diferenciação total, é a derivada de f em relação a x vezes o dx, mais a derivada de y vezes o dy. Aqui, pessoal, eu não dei valores. Eu quero a fórmula mesmo, tá? Por enquanto eu não dei valores. Valores eu coloquei no item B. Beleza? Então, eu quero determinar a diferencial. A diferencial, ela vai ser, então, 2x mais 3y vezes dx, mais 3x menos 2y vezes dy. Professor, de onde que saiu esses valores aqui que o senhor acabou de colocar? Eu acho que vocês foram acompanhando, né? Que isso aqui é a derivada, 2x mais 3y é a derivada da f em relação a x, e essa é a derivada da f em relação a y. Então, essa daqui é a minha diferencial em relação a z, ou diferencial total. Agora sim, nós vamos para o item B, com uma extensão daquele exemplo 1, tá? O meu x, eu quero calcular quem que é o ΔZ e o dz. A gente vai começar pelo mais difícil, que é o ΔZ. E o dz, quando o x varia de 2 para 2,05, e o y varia de 3 para 2,96.
né? Então, andei ali, eu tenho meus delta x, delta y e os x e y. O x é 2, o dx, aqui é o item B, tá? O dx vai valer 0,05, cuidado para não colocar o dx como 2,05. dx é o incremento, de 2 para 0,05. O y é 3, portanto, o dy, muito cuidado aqui agora, é menos 0,04, tá? Porque eu saí de 3 para menos 2,96, então é subtraído 0,04 para poder chegar em 2,96. Logo, quem vai ser meu ΔZ? Pessoal, vou ganhar tempo aqui, tá? O ΔZ, pela fórmula que a gente acabou de ver, não vou pegar as folhas mais para a gente ganhar tempo, tá? Ele era f de x mais ΔX, y mais ΔY menos o f de xy. Percebam que é tudo extensão daquele primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele era f de x mais ΔX menos f de x. Esse aqui é f de x mais ΔX, y mais ΔY menos f de xy. Isso daqui vai dar f. Vou colocar os valores. Quanto que é x mais ΔX? É 2,05. Então, f de 2,05 menos o f de 2,96. Aqui é onde começa a morar o problema. Aliás, olha eu fazendo... Apaga isso. Fiz uma coisa errada aqui. Pessoal, eu vou colocar aqui na frente, vai. É f de 2,2.96 menos f de 2,3. Agora sim. Tá? Ficou um pouquinho apertado ali, mas eu tinha pensado... enfim, vocês entenderam que estava errado. Eu estava pensando como se fosse uma função de uma única variável. Tá certo? Então, não. Aqui agora sim está correto. Então, calculando quem é f de 2,05 e 2,05 e 2,96. Eu vou ter que substituir aqui o x e o y por 2,05, 2,96. Vou até fazer um parênteses de outra cor aqui para não confundir. Isso vai ser, já vou copiar os valores, tá, pessoal? É 2,05 ao quadrado, mais 3 vezes 2,05 vezes 2,96, menos 2,96 ao quadrado, fecha. Isso daqui é a f desse cara, beleza? Menos, vou abrir aqui um outro parênteses para não confundir também, 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado. Fechei aqui também. Para quem não acompanhou, eu só substituí, ó, esse cara aqui, tá aqui. E esse cara aqui é esse cara que tá aqui. Calculando essas quadrados, vocês perceberam quanto de continha quebrada que tem? Agora vocês imaginam se a função f fosse uma função complicada. Se fosse uma função complicada, a gente estaria perdido para calcular o f desses incrementos, né? Esse valor aqui vai dar 13,6449 menos 13, que é o valor exato aqui da f de 2,3. Então, esse aqui dá 0,6449. Aqui é o valor do ΔZ. Fechou? E esse daqui agora, o valor do DZ, quer ver como que o DZ vai sair muito mais fácil a conta? O DZ, a fórmula está aqui, ó. 2x mais 3y, 2x mais 3y vezes ΔX, 3x menos 2y vezes ΔY. O x vai valer 2, o y vai valer 3, o dx vale 0,05 e o dy vale menos 0,04. Então, eu só vou substituir aqui tudo, vai dar 2 vezes 2 mais 3 vezes 3 vezes 0,05, mais 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 vezes menos 0,04. Da onde saíram esses valores? Esse está fácil de lembrar. Ó a fórmula. Eu vou pegar a fórmula aqui, ó, para vocês lembrarem. A fórmula, nesse caso, está desse lado aqui. Vai, vamos pegar aqui. Quem que é o DZ? 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, ó. 2 vezes 2 mais 3 vezes 3 vezes 0,05. 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, 0,05. Por que aqui está 3 vezes 2 menos 2,03 e menos 0,04? Ó, 3, 2, 2, 3. Porque aqui é 3 vezes x, que é 2, menos 2 vezes 3, que é o y. Vezes dy, que a gente já sabe que é menos 0,04. Essa conta aqui vai dar 13 vezes 0,05
Vou até fazer esse 13 aqui nesse primeiro parênteses, menos 0. 0 porque aqui 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, então isso aqui deu 0,65. Pessoal, olha como que a gente resolveu bem mais rápido a conta e deu um valor muito próximo do valor real. Então, o incremento, essa questão de incremento, eu trouxe um exemplo para a gente finalizar a aula, esse aqui eu quero fazer bem rápido, que eu tenho aqui, ó, um cone, que foram feitas, um cone circular, né, reto, cone circular reto aqui, que foram feitas medidas do raio da base e da altura desse cone. E verificou que esse raio, vou até começar a fazer aqui, ó, então, o raio da base, então vamos chamar de R, esse raio da base, e a altura, vou entender um pouquinho mais aqui, então forma um ângulo de 90 graus aqui, o raio e a altura. O raio mediu, certo? Foi 10 e a altura 25. Então, o raio mediu 10 e a altura 25. Tudo em centímetros, tá, pessoal? Com possível erros de medida de, no máximo, 0,1. Ou seja, o meu delta R, que é o meu DR, é 0,1 e o meu delta H é também, no máximo, 0,1. Agora ele está perguntando, é para usar diferencial para estimar o erro cometido ao calcular o volume desse cone. É aí que entra a importância. Eu peguei duas medidas, essas medidas têm um erro, eles acham, o exercício fala que teve um erro de medida na régua, enfim, do objeto que foi feita essa medida. Ele acha, é afirmado que tem possível erro de, no máximo, 0,1. Então, ele pergunta qual que é o possível erro máximo cometido ao calcular o volume. E é para usar diferencial. Então, a ideia aqui é, eu tenho esses valores, 0,1, 0,1, no caso, como é volume, né, isso pode ser para mais ou para menos o erro. Porque eu posso errar para 0,1 para mais, 0,1 para menos. Nesse tipo de problema, eu faço com os valores positivos, porque o erro que vai dar pode ser para mais ou para menos. Tá claro? É porque, assim, o que eu quero dizer é que não precisa refazer com 0,1, menos 0,1 e menos 0,1 e 0,1 um positivo, outro negativo. Não, porque ele pergunta no máximo. No máximo, eu pego os dois positivos, que vai ser aquilo. Se um for negativo, outro for positivo, talvez o erro vai diminuindo. Se os dois forem negativos, vai dar o mesmo valor para menos. Tá claro? Essa é a ideia da interpretação física do nosso problema. Então, o volume de um cone, até onde a gente se lembra, lá dos cursos de geometria analítica clássica, geometria analítica não, geometria espacial, né? Ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. E vocês perceberam que o volume, tecnicamente, ele é uma função de duas variáveis. Isso é importante, tá? Ó, ele é um volume, é uma função de duas variáveis, que dado R, dado H, você obtém um volume de um cone, né? Que é uma função de duas variáveis. Logo, se é para usar diferenciais, eu vou colocar aqui, ó, o dz, ele vai ser VR vezes dr, por isso que é importante identificar lá a função de duas variáveis, mais o VH vezes o DH. Pessoal, se você não gosta dessa notação, use aquela del F, del R, né, derivada parcial de, no caso aqui não é F, é V, né, del V, tal, essa daqui, ó. Se você não gosta desse, você pode usar essa daqui, ó. Dá na mesma, tá? É só uma observaçãozinha aqui. Se você quiser usar, pode usar essa notação aqui. Mas, enfim, quanto que vai dar a derivada dv em relação a r? Se a gente vier aqui, ó, o h é constante, multiplica, então vai dar 1/3 de π vezes 2r vezes h. Então, isso daqui vai dar 2πrh sobre 3 vezes o dr, que isso aqui é o que o exercício deu para a gente calcular daqui a pouco. E a derivada em relação a h vai dar πrh sobre 3, tá? Vezes o d, aqui é dh, não é dx não, tá? dh. Corrigir aqui já. dh. Assim, acabou o nosso problema. O dv, ele vai ser 2π. Qual que é o valor do AR que o exercício deu? 10. Qual que é o valor da altura? 25. Sobre 3, tudo isso vezes 0,1 mais π vezes 10 ao quadrado
sobre 3, tá vendo que eu só estou substituindo, vezes o DH, DH é uma entidade só, tá? Que também, nesse caso, é 0,1. Aqui eu só fiz umas contas, juntei uns termos semelhantes, ficou assim, 500π sobre 3 vezes 0,1 mais 100π sobre 3 vezes 0,1, isso deu 20π, ok? O erro máximo, logo, o erro máximo é de 20π. Calma que eu vou colocar agora unidade de medida, centímetros cúbicos, porque nós estamos lidando, as medidas são em centímetros, volume, então é cúbico. Isso dá aproximadamente 63 centímetros cúbicos. Eu multipliquei o π ali por 3,14, será? Só que tem um detalhe, olha só. Você fala assim, nossa, é bastante, né? Um erro de 63. Só que em termos de volume, 63 centímetros cúbicos, isso aqui é só uma curiosidade, tá? Isso aqui é aproximadamente 0, aproximadamente não, isso é igual, né? Aproximado é aqui. 0,63 litros, ou seja, isso equivale a 63 ml. Então, parece que é muito em termos de volume, né, de capacidade, mas em termos, você aumentou ali no caso 63 ml apenas, errando aquilo ali. Então, por exemplo, um determinado problema real, se você pega e erra ali, no caso, 0,1 centímetro, você vai ter só 63 ml a mais de um cone, de certa forma, relativamente alto, né, que a base dele é 10, 25 de altura, ok? Então, com isso, pessoal, eu encerro, vou interromper o compartilhamento de tela, eu encerro essa aula e nós seguimos prosseguindo com mais aulas, mais assuntos ainda dentro da nossa playlist. Então, dúvidas é só vocês me chamarem no chat ali, né, no canal, na parte de descrição, e conforme for dando tempo, eu vou respondendo a vocês. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula.